Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, a importância de todos nós sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos dá poder, nos dá autoridade, né? E nós vamos ver que aqueles que estão cheios do Espírito Santo serão aqueles, meus amados irmãos, que conseguirão passar pelo sofrimento, suportar o sofrimento, né? São aqueles que jamais negociarão, né, os seus valores, aquilo que aprendeu diante dos caminhos do Senhor. Por isso a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Tá? Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de nós mesmos. Tá, irmãos? Então, se faz necessário a busca pelo Espírito Santo a cada dia. Tá? E para esta lição de número 4, a lição de hoje, o presbítero Maurício vai estar ministrando essa aula aos nossos corações. Esteja atento àquilo que vai ser falado, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Né? Vai nos ensinar até mesmo como orar com propósito, orar em unidade, orando, né, fundamentados pela palavra de Deus, é o que vai ser falado no dia de hoje. Então esteja atento, porque o Senhor falará conosco. Aleluia. Vamos cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos mais uma vez na casa do Senhor. Que Deus possa assim nos abençoar nesta noite com esta lição a qual nós vamos aprender. Todas as lições estão sendo maravilhosas para os nossos corações. Amém? Amém. Então a lição número 4, que também eu quero desejar também para aqueles que estão nos assistindo, que tenham uma boa aula nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus também venha falar com cada um desses que também estão nos assistindo pela via da plataforma. Queridos, essa lição número 4, que fala assim: uma igreja cheia do Espírito Santo. Então nós vamos ver como é importante a igreja realmente, ela está cheia do Espírito Santo de Deus, como a igreja de antigamente, né? E vamos ver também que muitas igrejas de hoje, infelizmente, não têm a presença do Espírito. Então essa lição ela é muito importante por cada um das nossas vidas. Então o primeiro é uma igreja cheia do Espírito Santo. Texto áureo: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui que a chave principal é o quê? É a oração. E a segunda é que todos ali, após a oração, eles se encheram do Espírito Santo. E depois, eles anunciavam a palavra de Deus. E vimos que hoje muitas igrejas não estão fazendo isso. Muitas das igrejas nos dias de hoje estão mais preocupadas em louvar, e esquecendo da palavra de Deus. E esquecendo realmente o mais principal, que é levar a palavra para aqueles que realmente necessitam de ouvir a palavra. Então nós podemos ver que algumas igrejas estão perdendo o caráter de como realmente se deve pregar e deve se ministrar a palavra de Deus. Então muitas igrejas nos dias de hoje estão preocupadas em trazer o mundo para dentro da igreja. Então nós vamos aprender nessa noite que nós devemos manter a igreja como ela sempre foi, na presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda, ele se faz presente em nossas vidas. Amém? E a verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições, ora com poder e ousa
no testemunho e ouça no testemunho cristão. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições. Quantas vezes nós temos passado por aflições, por perseguições, mas nós estamos aqui em pé, porque nós estamos buscando a presença de Deus. Quantas vezes essa igreja também já foi perseguida, já foi mal falada aqui nessa cidade, mas nós vamos ver que essa igreja ela prevalece em pé, por causa da oração. Eu vejo alguns tempos atrás, quantas vezes eu vim para essa igreja, só dava aula para mim e para o presbítero, e o presbítero também dava aula para mim e para ele. Quantas quarta-feiras nós passamos aqui, só nós dois, orando, e um pregando para o outro. Mas hoje nós estamos vendo o crescimento da igreja. Ele não desistiu. Nós não desistimos. E o Espírito Santo também não desistiu. Então, como é importante a oração. E nisso nós vamos ver Deus trabalhar na sua igreja. A fidelidade de Deus para com o seu povo. Porque quando nós somos fiéis para Ele, eu não estou falando de dinheiro, mas fiel, quer dizer, nas orações, buscando, crendo, tendo fé, e sabendo que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje, nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então, que nós permanecemos sempre nas nossas orações, não importa a situação, não importa a perseguição, mas saiba que Deus ele está conosco. Amém? Então nós vamos estar para a leitura bíblica em classe, se encontra em Atos, capítulo 4, versículo do 24 ao 31. Cooperador Márcio, por gentileza. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho, teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Já podemos ver aqui que todos pregavam a palavra de Deus com ousadia, porque tinha se enchido do Espírito Santo. Amém? A introdução que nós vamos estar lendo nesta noite, pedi para o nosso irmão Nagata já abrir lá em 1 Pedro, capítulo 4, seu Nagata, versículo 12. Após a leitura, o senhor lê ele para mim, tá bom? Por favor. Nossa irmã Alice, pode ler a introdução? Amém. Nessa lição... Seu Nagata, passa o microfone para ela. Eu pedi. Microfone. Microfone, seu Nagata. Microfone. Acho que ele esqueceu o mimicim dele. Nessa lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do século
a partir do capítulo 4, 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da aprovação. 1 Pedro 4,12. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Aleluia, glória a Deus, obrigado. Nossa, meu negócio pode ler? Pode ler. 1 Pedro 4, do 12 ao 14. Amém. Oremos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Então aqui Pedro está falando para nós nos alegrarmos na hora das nossas tribulações, na hora das nossas perseguições. Se nós somos injuriados, se nós somos perseguidos por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós viemos nos alegrar. Nós viemos realmente estar alegre, porque sabemos que nós estamos fazendo as coisas certas. Sabendo que nós estamos obedecendo o ídolo do Senhor, né? Orando, buscando a sua presença. Então, não se preocupe, amados, se você está sofrendo. Não se preocupe se nós estamos sofrendo, sendo perseguidos. O importante é que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. O importante é isso, né? E nós vamos ver aqui que Pedro, ele foi muito usado pelo Espírito Santo, e nós vamos ver lá na frente o quanto ele foi usado por Deus. Então, a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios com perseverança, oração e ousadia. Eles enfrentavam sim as lutas, como nós enfrentamos de hoje, só que a luta deles era maior. Mas eles tiveram perseverança. Se eles não tivessem essa perseverança, nós não estaríamos aqui hoje. A igreja de Cristo não estaria em pé. Mas eles perseveraram em oração, em fé, oração, fé e jejum. Né? Então nós podemos ver que, diante das perseguições, os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. Nós vimos aqui o segundo fato também principal. Nós vimos o primeiro, que é a oração. E o segundo, a comunhão. A igreja era unida. A igreja, na hora que se uniam para orar, unanimemente, eles oravam com uma só oração, com um só propósito, para que Deus pudesse encher cada dia mais eles do Espírito Santo, para que Deus pudesse cada dia mais capacitar eles para estar levando a palavra, para que eles pudessem estar pregando com ousadia a palavra do Senhor. Então podemos dizer que eles foram homens cheios do Espírito Santo, porque tinha, né, a comunhão entre um e o outro. Não tinha briga, não tinha separação, não tinha divisão, mas tinha a união. Amém? Então o Espírito Santo
capacitou a igreja a suportar as aflições, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Vemos aqui ao terceiro, o Espírito Santo capacitou a cada um deles, porque eles estavam em oração, eles estavam em comunhão, e ali, quando a igreja está em oração, em comunhão, há a presença do Espírito Santo. Ele se faz presente. Onde há divisão, o Espírito Santo não trabalha. Onde há divisão, o Espírito Santo não trabalha. Então, o que nós iremos aprender nessa noite sobre isso, sobre a oração, sobre a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como nós podemos identificar uma igreja cheia do Espírito Santo nos dias de hoje? Como nós podemos saber que aquela igreja está cheia do Espírito Santo? Ou como nós podemos conhecer as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quem pode me dizer? Como nós podemos conhecer uma igreja que esteja realmente cheia do Espírito Santo de Deus, ou também que tenha a marca, né, do Espírito Santo? Uma igreja que ora. No estudo do operador Márcio, ele falou, quem esteve aqui, o presbítero Marildo também falou. Então eu anotei aqui 6. Primeiro, o fruto do Espírito Santo se encontra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus e com a marca do Espírito Santo. Segundo, doutrina sadia. A igreja ela tem que ter uma doutrina sadia. Não pode ser uma igreja bagunçada. Terceiro, a comunhão. Uma igreja ela tem que ter comunhão. Quarto, testemunho. A igreja de Cristo, essa igreja ela tem que ter um bom testemunho lá fora. Irmão, pode abrir Atos capítulo 1, versículo, e ler para mim o versículo 8. E o quinto, uma igreja tem que ter evangelismo com poder. Uma igreja que não sabe evangelizar, ela não tem poder. Então a igreja ela tem que ter poder no evangelismo. Ela tem que sair lá fora, levar a palavra do Senhor com poder e com ousadia, porque ela vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando eu saio aqui, marco o evangelismo, primeiramente nós viemos aqui na igreja, oramos, buscamos ao Senhor para nos estar nos fortalecendo, para depois nós sairmos e pregar os panfletos. Nós temos que fazer isso. Então uma igreja, né, uma igreja que tem a marca do Espírito Santo de Deus, ela tem que ter esse evangelismo com poder, para que assim, né, nós podemos levar a palavra do Senhor também com poder. Amém? Encontrou aí, mano? 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amém? Então o testemunho ele é muito importante dentro da igreja. Até o confim da terra. Que é o apóstolo Paulo falando, escrevendo. Deixando que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, né, ela tem que ter um bom testemunho para poder levar o evangelho até o confim das terras. Amém? E o sexto é o que o nosso cooperador Márcio falou, oração. A igreja tem que ter essas coisas, essas 6 marcas. Uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que realmente tem a marca do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós temos que ter isso na nossa vida. A igreja tem que ter isso, né? Para poder estar dando continuidade nessa vida. Amém? Primeiro tópico, uma igreja perseverante. Primeiro, suporta o sofrimento. Suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à porta formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem
nem assinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiram com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Aleluia, glória. Então foi o que eu disse, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta, né, as guerras, as lutas e o sofrimento. Em meio às perseguições, podemos dizer que perseguições enfrentadas pela igreja primitiva, a atitude de Pedro e João demonstra como o sofrimento pode ser enfrentado com coragem quando se está cheio do Espírito Santo. Ele nos ensina aqui como nós podemos enfrentar as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas com coragem. Às vezes tem muitas pessoas que veem um ventinho sobre si, já entra em desespero. Por quê? Porque não tem confiança em Deus. Mas uma igreja que realmente tem a presença do Espírito Santo de Deus, nós realmente temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, pode vir a tempestade que for, nós vamos estar firmes, porque nós sabemos e cremos em quem está sobre nossas vidas. Nós cremos em quem realmente nós estamos plantados nos nossos pés. Então, a prisão dos apóstolos, logo após a cura do coxo na Porta Formosa, não se deu por um crime ou injustiça cometida, mas por pregarem a verdade acerca de Jesus Cristo. Eles não foram presos por causa de um crime, eles não foram presos porque eles cometeram um erro, mas eles foram presos porque eles curaram um coxo. Eles foram presos porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. Os dias de hoje é diferente? Continua a mesma coisa. Nos países aí fora onde nós não podemos pregar o Evangelho, muitos estão sendo presos, perseguidos por causa do meu nome. Isso está acontecendo. Mas temos que perseverar. Enquanto uns estão sendo perseguidos, nós estamos orando pela vida deles. Para que eles continuem tendo força. Para que eles continuem realmente estar firme, porque a vitória é de Jesus Cristo. Amém? Então, o sofrimento nesse contexto era o resultado direto da fidelidade ao chamado de Deus na vida daqueles obreiros. A fidelidade que eles tinham, o chamado que eles tinham. Então, podemos dizer aqui que o sofrimento nesse contexto era o resultado direto da fidelidade. Enquanto nós somos fiéis com Deus, enquanto nós estivermos nessa terra pregando o Evangelho, nós vamos ser perseguidos. A igreja de Cristo vai ser perseguida. Que nós possamos manter fiel, né, com essa fidelidade. Amém? Então, ainda assim, diante da ordem explícita de não mais falarem em nome do Senhor, o apóstolo não hesitaram, preferiram desobedecer aos homens do que desonrar o compromisso que tinha com Cristo Jesus. Então eles preferiram desobedecer aos homens, porque estavam vendo ali que estavam indo de contra a palavra de Deus. Aquilo que eles estavam fazendo não concordava com a palavra de Deus. Então, eles preferiram obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Essa decisão nos ensina que o sofrimento por amor ao Evangelho não é motivo de
vergonha, mas de honra diante da presença de Deus. Então não precisamos nos envergonhar porque estamos sendo perseguidos. Não precisamos abaixar a cabeça porque alguém está falando de nós, porque nós somos cristãos, porque nós somos assim ou aquilo. Vamos levantar nossa cabeça. Se estão falando de nós porque nós somos cristãos, vamos glorificar o Senhor porque eles estão vendo que nós somos diferentes. E é essa diferença que nós temos que mostrar ali fora. É essa diferença que nós temos que mostrar e falar que nós temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E pode vir a tempestade que for, nós não temeremos. É olhar para a vida de Pedro, olhar para a igreja de antigamente e saber que eles sofreram perseguições. E por que nós não podemos sofrer também nos dias de hoje? Porque nós somos melhores do que ele. Nós vamos sofrer. Jesus Cristo já deixou escrito: no mundo tereis aflições. Ele já deixou escrito. Então, por isso, continuamos firmes, né, perseverando. E nós vamos ter a nossa vitória. A igreja vai ter a sua vitória. Amém? Pedro, ao responder aos líderes religiosos, não fez por teimosia humana, mas sobre a direção e ousadia concedida pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Pedro confrontou aqueles homens, né, eles não estavam ali falando de maldade para aqueles homens, mas ele estava falando ali com o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Então podemos ver que o Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro e sobre a vida de João. Porque lá na Porta Formosa, nós podemos ver que tinha aquele poste, já fazia 38 anos que estava ali. Ou é 35, se não me falha a memória, que ele estava ali. E Pedro, quando chegou ali, ele falou: me dê uma esmola. Pedro falou: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tinha ali o quê? A presença do Espírito Santo sobre a vida dele. E quando a igreja ela tem a presença do Espírito Santo sobre a vida, sobre as nossas vidas, nós vamos ver os milagres acontecer. Milagre pode acontecer na sua vida, milagre pode acontecer na minha vida, milagre pode acontecer dentro da igreja, porque há a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós podemos ver que Pedro ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus e ele falava com ousadia, não por causa da teimosia. Eles achavam que Pedro estava sendo teimoso, mas Pedro estava falando ali com a autoridade do Espírito Santo. Aleluia! E é com essa autoridade que nós temos que evangelizar ali fora. É com essa autoridade que nós temos sobre o Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, que nós temos que falar de Deus. Nós temos que falar da igreja que vai ser arrebatada. O texto bíblico afirma que ele foi novamente cheio do Espírito Santo, que nós vamos ver ali em Atos capítulo 4, versículo 8. Indicando que esse revestimento não é um evento isolado, mas é uma capacitação contínua para suportar as provas do caminho que ele passava. Então, todos os dias, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Todos os dias, nós temos que dobrar nosso joelho e falar: Senhor, mais um dia estou indo trabalhar, o Senhor está comigo. Porque Deus ele sabe que nós vamos passar por perseguição. Então, nós já temos que sair do nosso lar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos acompanhar. Aonde nós formos, nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus faça presença em nossas vidas. E até dentro do nosso lar. Vimos que o apóstolo Paulo ele fazia dessa forma. A vida cristã não está isenta de dificuldades. Pelo contrário, o próprio Jesus declarou que os seus seguidores seriam o quê? Perseguidos por causa do seu nome. Nós vamos ver ali em João capítulo 15, versículo 20. Que muitos seriam perseguidos por causa do nome dele. Pode abrir aí para mim, cooperador? João 15, 20, para a gente confirmar. O sofrimento, portanto, faz parte do caminhar daquele que decide viver em obediência e à vontade de Deus. Então a perseguição, né, ela vem sobre a nossa vida, e o sofrimento vem sobre a nossa vida, para aqueles que decidem realmente ter uma vida de obediência nos caminhos do Senhor. Achou? João 15, 20, né? Isso. Lembrai-vos da palavra que vos disse:
não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora para o 2. Não negociais os seus valores. Irmã Elisa, pode ir? Não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a lhe darem ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que quando não negociaram os seus valores, quando receberam a ordem para não mais ensinarem ou falarem em nome de Jesus, Pedro e João responderam com firmeza e com convicção, deixando evidente que não estavam dispostos a negociar, principalmente a sua fé. Então, quando nós estamos realmente firmes na presença de Deus, evangelizando, não vamos negociar com Satanás. Era isso que Pedro estava falando. Nós não vamos negociar a nossa fé para contigo. Porque Pedro e João, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Porque eles caminharam com Jesus Cristo. Eles viram os milagres. Eles viram muitas coisas acontecer. Por que eles iam realmente negociar a sua fé? Uma coisa que realmente não ia trazer nada para eles. E é por isso que eles estavam falando assim, que eles não iriam jamais negociar os princípios da fé. Qual é o princípio da fé que nós aprendemos no dia de hoje? É estarmos crendo no Senhor Jesus Cristo. É saber que realmente nós temos a nossa salvação. Ao dizer, julgai-vos, vós ser justo diante de Deus, ou ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Atos 4,19. Eles reafirmaram a autoridade suprema da palavra de Deus sobre qualquer outra autoridade. Então Pedro e João estavam falando que a palavra de Deus era mais superior do que a autoridade dos homens. Então Pedro estava afirmando aqui mais uma vez que eles não iriam jamais renegociar aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração, porque a palavra de Deus, ela estava acima de todas as coisas. Ela ainda continua acima de todas as coisas. Então que jamais nós possamos renegociar algo que realmente venha de encontro à vontade de Deus, porque muitas igrejas estão fazendo coisas que realmente desagradam ao Senhor. Então muitos grupos e líderes têm se rendido à idolatria do mundo. Muitas igrejas têm trazido as coisas do mundo para dentro da igreja. O prefeito mesmo já relatou aqui que tem igreja que tem skate, tem igreja que tem quadra de futebol para quê? Para segurar os jovens. O que segura as pessoas é a palavra de Deus. É ela que segura, é ela que salva, é ela que vai nos levar para a vida eterna. Então vamos ver que tem muitas igrejas negociando as coisas ali fora, para não perder os membros, para realmente não perder os jovens. Tem muitas pessoas, tem muitas igrejas negociando, trazendo músicas do mundo para dentro das igrejas, para que assim os jovens continuem na presença do Senhor. E eu digo, e aonde está a palavra? E aonde se fica realmente a palavra do Senhor aos nossos corações?
Será que só os louvores, como foi falado aqui na lição passada, vai salvar o ser humano? Será que só ter uma quadra de futebol dentro da igreja vai nos salvar? Vai salvar os nossos filhos? Eu creio que não. O que vai salvar a igreja, o que vai permanecer a igreja em pé, é a palavra de Deus. É a presença do Espírito Santo dentro das igrejas. Nós temos que permanecer como a igreja de antigamente, firme, sem negociação, tendo fé e perseverança, porque sabemos que Deus ele está na direção de todas as coisas. Então a palavra, a oração e a comunhão, ela tem que realmente estar firme dentro de uma igreja que tem a presença do Espírito Santo de Deus. É uma marca muito importante, que a igreja ainda tem que continuar buscando. Amém? Terceiro, será que nós estamos convictos da nossa fé? Evangelho, pode ler? Terceiro, por favor. Abre em Atos 4:20, por favor. Depois da Evangelho, a irmã. Pode ler? Pode ler, irmã, por gentileza. Está convicto de sua fé? Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram, porque ouviram e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Glória a Deus. Jesus foi poderoso tanto na palavra como na sua obra. E a sua obra continua nos dias de hoje. E a sua palavra também continua no dia de hoje. Basta a igreja permanecer firme nessas palavras. Né? Então, irmã, pode ler para mim Atos 4:20? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Glória a Deus. Pois não deixemos de pregar e falar do que nós temos ouvido e visto. Nós jamais deixamos de pregar a palavra do Senhor, porque nós ouvimos a palavra do Senhor. E eles estavam falando isso. Nós vimos também os milagres, porque eles estavam presentes. Eles não só ouviram a palavra, porque ouvir todos nós ouvimos, sim ou não? Mas eles, mais importante, eles viram os milagres de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós podemos dizer aqui que jamais você pode renegociar a sua fé, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, quando os apóstolos declararam, porque não podíamos deixar de falar do que temos visto e ouvido, eles estavam afirmando que as suas pregações eram fruto de uma convicção profunda. Era fruto daquilo que eles tinham ouvido. Era fruto daquilo que eles tinham presenciado. Então, era fruto de uma convicção profunda, nascida da contato direto com a ação de Deus em sua vida. Então, era um contato que eles tinham direto com Deus. Ele estava presente na presença de Deus. Onde Jesus estava, Pedro e João e os outros discípulos estavam presentes. Então, como eu falo aqui sempre, como é importante nós termos a comunhão com Deus. Nós estamos sempre na presença de Deus, tendo essa comunicação com Deus, porque hoje o véu já está rasgado. Hoje nós temos esse livre-arbítrio de ter essa liberdade de conversar com o Pai. Só não conversa quem não quer. Só não tem milagre quem não quer, mas hoje o livre-arbítrio está aí. A escolha está aí. Então não vamos negociar a nossa fé. Vamos continuar tendo fé. Vamos continuar buscando a presença de Deus. Né? Essa certeza estava no coração de Pedro e de Paulo, porque eles estavam cheios, né, do Espírito Santo de Deus na vida dele.
eles não estavam apenas repetindo doutrinas aprendidas, mas compartilhando o que havia experimentado pessoalmente. Ou seja, eles não estavam falando doutrinas, eles não estavam falando aquilo que eles estavam ouvindo, fazendo aquilo que eles estavam ouvindo, mas eles tiveram experiência com Jesus Cristo. E eles estavam compartilhando não só a palavra, mas também falando que eles tiveram experiência, eles viram os milagres, eles viram os mortos serem ressuscitados, eles viram o coxo sendo curado, eles viram os cegos sendo enxergando. Então eles estavam contando essa experiência. Então, eles não estavam contando aquilo que todo mundo falava, mas eles tinham uma participação mais profunda, porque eles tinham um contato com Jesus Cristo. Eles não vivem de informações sobre Deus, mas de experiência transformadora que fortaleciam a fé, sustentada a perseverança sobre a vida deles. Então, eles não vivem de informações, mas eles participaram das bênçãos maravilhosas que Deus fazia na vida daqueles que eram necessitados. Principalmente nós vimos que Pedro, ele participou de uma bênção maravilhosa na sua casa, quando a sua sogra estava enferma. Jesus Cristo foi lá e curou a sua sogra. Então ele viu ali um milagre, ele viu Jesus fazendo um milagre dentro da sua casa. Por que Jesus não pode fazer um milagre na sua casa no dia de hoje? Por que ele não pode derramar bênção sobre a sua vida nessa noite? É só nós buscar fé. Amém? Segundo, uma igreja que ora com poder. Aleluia. É nesse ponto que nós queremos chegar. Presbítero Amarildo, por gentileza. Orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículos 24 a 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então nós não podemos ver aqui que todas as orações que nós fazemos, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter uma direção. Ela tem que ser direcionada ao alvo. E qual é o seu propósito nesta noite? Orando como realmente nós temos orado. Qual é o propósito que nós temos colocado no nosso coração? A oração feita pelos primeiros cristãos em Atos 4 não foi fruto de desespero ou medo, mas de uma convicção madura e direcionada a Deus. Podemos dizer que eles estavam sendo uma igreja perseguida. Podemos dizer que eles estavam tendo perseguições, tribulações. Mas eles nunca oravam com desespero. Ele tinha um propósito. Ele nunca orava e falava, Senhor, acaba com essa nação, ou acaba com esta pessoa. Mas não, Senhor, nos fortaleça, para que nós possamos cada dia mais continuar falando da Tua Palavra. Esse era o propósito que eles tinham nos seus corações. Essa era a oração que eles faziam, para que assim Deus viesse usar eles com ousadia, que viesse encher ele com Espírito Santo, para que eles pudessem continuar pregando a palavra do Senhor. Para que o Espírito Santo viesse fortalecer a sua vida espiritual. Essa é a oração, um propósito. Diante das ameaças recebidas, eles se uniram não para pedir livramento imediato ou vingança contra os seus opositores, mas para rogar que o Senhor continuasse operando por meio deles com poder e ousadia. É isso que nós temos que aprender nos dias de hoje. Quando alguém começa a nos perseguir, é com um propósito, falar, Senhor, salva esta alma, salva esta pessoa. Ele está me perseguindo, ele está falando caluniano, ele está fazendo isso. Coloca a vida dele na mão do Senhor. Tem um propósito, fala, Senhor, salva esta alma. Traga essa alma para perto de Ti. Nós sabemos orar com propósito.
Você quer uma casa? Entrega a casa na mão do Senhor e fala, Senhor, aqui é o meu propósito, eu quero essa casa. Me abençoa para me ter essa casa. Nós temos que ter um propósito na nossa vida. Às vezes nós queremos tanta coisa, Senhor, eu quero tudo isso daqui. Mas qual é o propósito principal? Qual é o principal da sua vida? Qual é o mais urgente que você precisa? Tudo isso, mas tem que ter um. Entrega um primeiro na mão do Senhor. Um propósito. Fala só, é isso que eu quero. E Deus vai te abençoar naquilo. Depois você entrega o segundo, o terceiro. E assim vai indo. Deus vai te abençoando. Mas o propósito principal é você ter um só. É entregar na mão dele. Essa oração revela uma igreja que entende o seu papel e busca alinhar os seus pedidos à vontade soberana de Deus. Nós temos que saber também qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque às vezes o nosso querer, a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Mas nós temos que ter um propósito. Falar, Senhor, faça segundo a sua vontade na minha vida. O que o Senhor quiser, eu vou estar submisso ao seu mandato. E é assim que tem que ser as nossas orações para chegar perante ao trono da graça. Então vimos que os apóstolos oravam dessa forma. Então, não se tratava de uma oração genérica, mas de uma súplica específica, que o Senhor concedesse coragem para anunciar a palavra de Deus, como eu falei, e que estendesse a mão para curar e realizar sinais e prodígios em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cooperador, abre aí para mim Atos 4, 29 e 30, por favor. Então nós podemos aqui que eles oravam dessa forma, mesmo na hora das perseguições, mesmo na hora da angústia, eles tinham um propósito. Senhor, me desse coragem para anunciar a palavra, essa é a oração que eles faziam. E estender as mãos para curar e realizar sinais, prodígios em seu nome. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam ali sendo forçados a renunciar à sua fé. Mas as suas orações tinham uma direção só, para que Deus viesse dar poder para eles. Para que eles pudessem orar, para que primeiramente eles viessem ter coragem de pregar a palavra de Deus. Achou? 4, 29 e 30. Isso. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Então essa é a oração que aqueles discípulos faziam, que aquele povo fazia. Eles estavam sendo perseguidos, mas eles tinham um propósito. Senhor, nos dê força, nos fortaleça a nossa vida espiritual, para que a sua palavra venha a ser proclamada com poder, e o seu nome venha a ser exaltado, e que o seu Espírito Santo de Deus venha curar, que aqueles vejam os milagres e venham se entregar para ti. Então, na hora das perseguições, na hora das calúnias, irmão, vamos ter um propósito, vamos entregar as pessoas que estão nos caluniando. Vamos dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, aqui está a causa, aqui está o problema, está nas tuas mãos. Mas um fator importante, a fé. Eles oravam, mas eles tinham fé que Jesus Cristo está fortalecendo a vida deles. Eles oravam e sabiam que eles tinham que esperar, que Jesus Cristo pudesse agir na vida deles. Então nós temos que ter essa fé e essa certeza. Essa clareza de propósito demonstra que os cristãos estavam preocupados, acima de tudo, em glorificar a Deus por meio de um evangelho eficaz. Nós podemos dizer que a preocupação deles era em levar o evangelho eficaz. A preocupação deles era estar levando a palavra de Deus, mesmo sendo perseguido, com poder. Essa era a preocupação deles.
Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo caluniados, mas a preocupação deles era fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. É levar a palavra com eficácia. A preocupação deles maior, eles poderiam perder a vida, mas o importante maior que estava dentro do seu coração era levar a palavra do Senhor. Não importando as dificuldades, não importando os problemas, o importante de tudo é que a palavra do Senhor era ser pregada com eficácia. E a igreja de hoje, ela tem que continuar dessa forma. A igreja de hoje, ela tem que continuar com essa marca. A igreja de hoje, ela tem que continuar pregando o Evangelho de Cristo com eficácia. Tem que pregar a palavra de Deus com poder. Tem que pregar realmente a palavra do Senhor, mostrando para as pessoas que realmente Deus, ele ainda opera dentro das igrejas. É isso que nós temos que pregar. É isso que nós temos que anunciar. Né? E aqui essa lição ela é muito importante para nossas vidas. Porque ela fala assim, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que ter poder. As pessoas que possam entrar dentro dessa casa e possam ver algo diferente. E nós glorificamos ao Senhor que tem pessoas chegando daqui nessa casa e está vendo que essa casa ela é diferente. Está vendo que essa casa ela tem união. Está vendo que essa casa ela tem oração. Está vendo que essa casa ela tem um amor para com o próximo. Nós vemos que ultimamente essa igreja ela tem crescido muito por causa do quê? Das orações. Os irmãos têm se unido na oração de sexta. Agora os irmãos, os varões, têm se unido na oração de sábado. E assim, continuamente. E nós estamos vendo que a igreja ela está crescendo. É um homem que está fazendo isso? Não. É o poder do Espírito Santo. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que jejua. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha. Amém? E nós temos visto Deus trabalhar nessa igreja. A oração com propósito significa compreender que a oração não é um fim em si mesma, mas um meio de comunhão com Deus e de participação em sua obra. Então a oração com um propósito, a oração realmente direcionada para Deus, nos traz o quê? Uma comunhão com o Pai. Porque eu disse, o véu já se rasgou. E hoje nós temos essa comunhão com Ele. Outrora, Jesus descia para conversar com Adão. Hoje não. Hoje nós buscamos a presença dEle. Hoje nós temos essa liberdade de estarmos conversando com o Pai, por causa desse propósito que Ele tem nos ensinado. Né? Por causa desta oração. Então nós temos que continuar cada dia mais buscando a presença de Deus. Segundo, orando em unidade. Na Simão Nagata pode ler? Tópico 2, o segundo, orando com unidade. Amém. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego monotimadon, que significa um grupo de total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida, ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda ainda estão aprendendo. Há aqueles que não são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração buscando a Deus com o mesmo propósito. Aleluia, glória a Deus. Vimos aqui que tem a união e o propósito, né? Então, o texto declara que ao ouvirem as ameaças contra os apóstolos, todos unânimes levantaram a voz a Deus. Atos capítulo 4, versículo 24, que se encontra na leitura bíblica em classe, que fala assim: e, ouvindo eles isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és
o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que nele há. Aleluia. Então eles criam num Deus que criou o céu e a terra. Essa expressão revela que não houve divisão de pensamento, vaidade pessoal ou disputa por destaque. Ou seja, foi uma união, foi ali todos unidos com um só pensamento, com uma só oração, buscando o quê? A presença de Deus. Então, quando nós oramos unânime, o que é unânime? Todo mundo junto. Quando a igreja ela se une para orar, quando a igreja ela tem que ter só um pensamento. Qual é a causa? A perseguição? Vamos todos orar nesse pensamento. E quando nós começamos a orar, Senhor, a igreja está sendo perseguida, não vamos orar, Senhor, me dê um carro, Senhor, me dê uma casa, porque já não está sendo uma oração unânime. A oração unânime tem que ser um só pensamento, como eles estavam fazendo aqui. Buscando a presença de Deus, falando, Senhor, nos fortaleça, porque nós estamos sendo perseguidos. Era uma oração unânime, era uma oração só que estava buscando a essência de Deus, né? Para que assim Deus pudesse estar enchendo aquela casa de poder. Então vimos aqui que eles estavam se enchendo do poder da presença de Deus. Pelo contrário, havia um só coração e uma só voz. No meio de tanta gente, eles estavam se unindo com um só coração e uma só voz. Diante de Deus, o termo grego usado, homatimádon, indica um grupo agindo em perfeita harmonia, movida pelo mesmo propósito que era estar buscando a presença de Deus. O mesmo propósito, união, né? Então isso demonstra que a presença do Espírito Santo gera uma unidade que não é construída por afinidades humanas, mas pelo compromisso coletivo com a vontade de Deus. Nós temos que ter essa união coletiva sobre também a vontade de Deus sobre a nossa vida. A igreja ela tem que ser unida. A igreja ela tem que se unir para um propósito, buscar a presença de Deus. Falar, Senhor, guarda a tua igreja, proteja a tua igreja, mas essa união tem que ser unânime. Todos têm que ter essa mesma concordância. Não só no pensamento, mas no coração. Porque como nós lemos aqui, estavam todos ali unidos, mas com um só coração. E com uma só mente, buscando a presença de Deus. Como nós estamos aqui nesta noite, nós estamos mais de 20 pessoas, mas nós estamos com um só coração e com uma só mente para aprender a palavra de Deus. É assim que nós temos que ser. É assim que a igreja tem que ser. Amém? Com esse pensamento e com esse propósito. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo e capaz de orar em unidade, mesmo em meio à diversidade, nela não há espaço para rivalidade ou interesses próprios, porque o foco está no reino de Deus. Então não há rivalidade, não há interesse próprio, mas o foco é buscar o reino de Deus. Então essa é a unidade da igreja em oração. Ela está buscando o foco, quem é? O reino de Deus. E nós vimos aqui, às vezes, de sexta-feira, quando eu subo ali em cima, eu vejo as irmãs orando com um só coração, com uma só mente. Nós vemos um fogo cair ali. Nós vemos o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja começa a orar com um só pensamento, com um só coração, nós vamos ver a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando dentro da igreja. Nós vamos ver pessoas, sentindo a presença de Deus. Por que é isso? Porque estão com um só pensamento. A união, como diz, a união faz a força, né? Então, quando a igreja ela está unida, Satanás ele não tem poder para derrubar a sua igreja, porque ali se faz a presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ter um foco buscando a Jesus, e a igreja tem que ter o quê? A união. Como é importante uma igreja ser unida, como é importante realmente os irmãos estar unidos, um para com o outro, um estendendo a mão para o outro. E quando uma igreja trabalha dessa forma,
como a igreja trabalha com esta visão, com certeza nós vamos ver o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa igreja. Não só nessa igreja, como outras igrejas. Mas quando a gente olha e vê como a igreja está dividida, corta o nosso coração. Porque ali não está a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas essa é as marcas que nós devemos conhecer. Quando nós chegarmos numa igreja ou em algum lugar, se nós sentimos a igreja unida, sentimos realmente a presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que a igreja ela está fazendo o papel dela. Mas quando a gente chegamos numa igreja e vemos que a igreja tem fofoquinha, tem panelinha, tem aquilo, com certeza o Espírito Santo de Deus não está naquele trabalho. Amém? E assim nós conhecemos diferenciar uma igreja com a outra. Amém, amados? Então é muito importante. Orando fundamentada na palavra de Deus. Também isso também é algo muito importante. Irmão Marcos, pode ler? Ao orarem, os crentes citaram os Salmos 2, 1 e 2, versículo 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Amém? Aleluia. Irmã, pode abrir para mim Salmos 2? Salmo 2? Isso. Então nós podemos ver aqui que ao enfrentarem ameaças e perseguições, os primeiros crentes não reagiram com desespero. Tampouco improvisaram a palavra ao acaso. Em vez disso, começaram a sua súplica, citando os Salmos número 2. Então podemos ver que eles não se desesperaram, falando a palavra de qualquer forma, mudando aquilo que realmente estava escrito dentro da palavra de Deus, mas eles continuaram perseverante, pregando a palavra de Deus com ousadia. Então não houve mudança, não houve ali que pudesse entristecer os olhos do Senhor. Em vez disso, começaram a sua súplica, citando o Salmo número 2. Pode ler para mim? Quem pediu o número 2? O reinado do ungido de Deus. Salmo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nó as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará dele. Então lhe falará na sua ira e no seu furor o turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e
pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Quando acender a ira dos homens, bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor. Amém, amados? Então, reconhecendo que a situação vivida por eles já estavam prevista nas Escrituras. Então, eles jamais timidaram, né, de estar ali se escondendo para não pregar a palavra do Senhor. Então, orando, né, fundamentado na palavra de Deus, eles buscavam cada dia mais ousadia para estar levando a palavra do Senhor. Então, essa atitude demonstra que a oração fundamentada na palavra é uma oração cheia de fé. Quando nós oramos fundamentado na palavra, crendo na palavra, né, nós estamos nos enchendo de fé, tendo discernimento e maturidade espiritual para estar levando a palavra do Senhor. Nós estamos tendo maturidade espiritual. Nós não estamos falando a palavra de qualquer forma. Nós não estamos levando a palavra de qualquer maneira para aqueles que realmente necessitados, precisam de ouvir a palavra. Mas nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nos enchendo, né, de sabedoria, para que assim a sua palavra seja anunciada, né, para que aqueles que possam alcançar aqueles que realmente precisam de ouvir. Nós vamos ver ali Filipe, quando ele pregava aí com ousadia, o Espírito Santo de Deus levou ele até o deserto para ele falar ali com o Antíoco que estava andando ali. E ali, quando ele teve encontro com o Antíoco, e ele falou: tu entendes o que lê? Ele falou: como eu vou entender se não tem quem me explique? Não tem quem me ensine? O Espírito Santo de Deus falou para ele: ensine a ele, fale com ele. E vimos que ele começou a falar com o Antíoco, falar a palavra do Senhor com ousadia. E quando estavam passando perto de uma água, ele falou: o que impede de mim ser batizado? Por que foi isso? Porque ele levou a palavra com ousadia. O Espírito Santo conduziu a ele. E quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e orando fundamentado na palavra, almas começam a chegar à presença de Deus. É isso que a igreja ela tem que fazer. Eles oraram, crendo que Deus cumpriria o que já havia dito, pois sabiam que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O Senhor, ele vela pela sua palavra. O Senhor, ele não volta atrás daquilo que ele já fala. Se Deus cumpriu, se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, pode ter certeza, Deus vai velar com a sua palavra, com a sua promessa. Deus, ele jamais volta atrás. Amém? Então podemos ver aqui que eles tinham essa certeza, né? Então eles oravam crendo de que Deus iria cumprir com as suas promessas, iriam cumprir com a sua palavra. E é por isso que eles pregavam a palavra com ousadia. Por isso que eles oravam, né? Por isso que eles oravam a Deus fundamentado na palavra, porque eles criam, né, nas promessas de Deus. Porque aqui estão as promessas de Deus sobre a nossa vida. Está escrita na palavra. E quem crê na minha palavra será salvo. É aquela oração que ele fez lá em João 17, 20. Pai, eu não oro somente por esses que estão aqui, mas também eu oro por aqueles que um dia irão de ouvir essas minhas palavras e irão crer nela. Ele já orou por mim e por você. Então, se nós somos salvos hoje, porque nós ouvimos o quê? A palavra. E essa palavra ela tem que ser pregada com ousadia, para que aqueles que estão ali fora também sintam a presença de Deus, sintam a vontade de estar vindo para a casa do Senhor. E quando eles chegam na casa do Senhor, tem que encontrar duas coisas na casa do Senhor: a união, a oração e a fé. Porque se a gente não adianta nada nós pregarmos lá fora com ousadia, como nós estamos falando, que o evangelismo tem que ser com ousadia. Quando nós trazemos as pessoas para dentro da casa do Senhor, ele vai perceber que está tendo divisão dentro da casa. Ele vai perceber que está tendo panelinha aqui, panelinha lá. Ele nunca mais vai voltar para a casa do Senhor.
Mas quando ele chega na casa do Senhor, ele encontra a união, ele encontra o carisma, ele encontra um abraço dos irmãos. Com certeza, ele vai permanecer na casa do Senhor. Por quê? Porque, primeiro, foi pregada a palavra com ousadia. Segundo, quando ele veio para a casa do Senhor, ele encontrou uma igreja unida. Ele encontrou a presença do Espírito Santo. E ele encontrou ele viu que a igreja realmente era ora e ela busca a presença de Deus. Amém? Então essa é a marca de uma igreja que realmente é avivada na presença do Senhor. E são poucas igrejas que nós encontramos hoje dessa forma. São poucas igrejas que realmente nós podemos falar, realmente aqui está a presença do Espírito Santo de Deus. Eu louvo ao Senhor, glorifico ao Senhor, que essa igreja faz parte de uma dessas, onde nós podemos encontrar a presença de Deus. Amém? Onde nós podemos encontrar que a palavra ela é pregada com ousadia. Onde nós podemos ver que os irmãos são todos unidos, não há divisão. Onde que nós podemos ver que nós podemos orar crendo na palavra do Senhor, que é a mais importante. Que nem ele fala aqui, né? Que nem o texto aqui da palavra, da revistinha fala, orando fundamentado na palavra de Deus. Essa oração tem que ser a mais forte. Essa oração tem que ser fundamentada na palavra de Deus, para que assim aqueles que estão aí embaixo possam ouvir a palavra de Deus, não só ouvir, mas sentir a presença do Espírito Santo. E deixar que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida. E quando nós começamos a pregar, orar e fazer essa oração fundamentada na palavra de Deus, nós vamos ver que os irmãos eles vão sair daqui transformados, mudados. Por quê? E com o coração alegre, falando, hoje Deus falou comigo. Deus tem falado todos os dias. O importante é como você entrou dentro da casa do Senhor. Será entrou com o coração aberto para realmente ouvir a palavra de Deus? Porque Ele tem falado todos os dias. Ele não fala só naquele dia, Ele falou todos os dias. Amém? Então nós temos que orar, principalmente nós que pregamos a palavra do Senhor. Nós temos que orar com ousadia para palavras tocar no coração dos irmãos que estão embaixo. Primeiramente tocar no nosso coração. Primeiramente falar conosco, nos usar, para que assim nós possamos pregar com ousadia, falar com ousadia, testemunhar com ousadia, contar o nosso testemunho, que é muito importante. Essa atitude demonstra que a oração fundamentada na palavra é uma oração cheia de fé, discernimento e maturidade espiritual. Aleluia, glória a Deus. Eles oraram crendo que Deus cumprisse com aquilo que já tinha escrito lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Muitos hoje se frustram em suas orações porque oram de forma desconectada da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então muitos hoje oram de forma diferente e quer que Deus atende. E que quer que Deus faça milagres. Porque ora de forma diferente. Não ora da forma que Deus nos ensinou. Com humildade. Buscando a Ele, com um só propósito. Ora pedindo um monte de coisa e Deus não vai atender. Deus não vai realmente atender. Mas se nós tivermos um propósito, se nós tivermos uma oração em união com os irmãos, com certeza Deus vai estar nos abençoando. Então, muitos hoje se frustraram em suas orações porque oram de forma desconectada da vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Fazem orações centradas nos desejos pessoais, ideais, humanas, ou até mesmo em ensinamentos distorcidas, sem considerar que a Bíblia realmente diz. Então faz orações totalmente ao contrário, desconsiderando aquilo que a Bíblia diz. E nós temos que realmente crer no Senhor Jesus Cristo, buscando e ter fé nele, e fazer uma oração convicta, ter um alvo realmente daquilo que Deus quer sobre a nossa vida, orando para que a palavra entre no nosso coração. E muitas pessoas oram que Deus venha fazer a sua vontade, e não a vontade de Deus. Nós temos que saber, em primeiro lugar,
que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus ela tem que permanecer em nossas vidas. Porque Ele é o Criador. E nós somos a criatura. E nós estamos debaixo da obediência dEle. Então, nós temos que orar. Senhor, faça segundo a sua vontade na minha vida. Para que assim se cumpra aquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém? Então, nós vimos aqui que a oração fundamentada na palavra de Deus, né, ela nos traz um fortalecimento espiritual. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. A irmã Regiane pode ler? Os crentes oraram consciente dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas marcas. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta oposições e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacada ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofra rejeição e oposição. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, podemos ver aqui que diante das ameaças e da oposição explícita, eles não pediram para que os seus inimigos fossem destruídos, nem buscaram proteção em alianças políticas ou acomodações com o sistema religioso da época. Então vimos que mesmo nas perseguições eles não foram buscar apoio, posições políticas para estar guardando eles, né? Mas eles creram em quem? O Senhor Jesus Cristo. Eles buscaram a presença de Deus. Pelo contrário, clamaram ao Senhor pedindo ousadia para continuar proclamando a palavra do Senhor. Então eles não foram atrás, né, de pessoas religiosas, né, políticos, vamos dizer assim, no dia de hoje, para estar se escondendo, para que eles pudessem estar pregando a palavra do Senhor. Mas não, eles foram realmente buscar a presença de Deus. Essas atitudes nos mostram que a verdadeira coragem espiritual nasce da plena Essa atitude nos mostra que a verdade e coragem espiritual nasce da plena consciência de quem de que é Deus de sua soberania e do compromisso com o Evangelho, ainda que isso traga consigo rejeição ou perseguição. Então podemos dizer aqui, amados, que eles, né, mesmo nas perseguições, eles não desistiram de estar ali, né, pregando, levando o Evangelho, mesmo que traga dor sobre a vida deles, mas eles continuaram firmes na presença de Deus. A oposição ao Evangelho não é uma exceção, mas uma realidade inevitável para a igreja fiel. Ou seja, uma igreja fiel, ela continua sendo perseguida até nos dias de hoje. Não foi só naquele passado, mas nos dias de hoje, uma igreja que é fiel, uma igreja que realmente busca estar na presença de Deus, pode ver, é uma igreja perseguida. É uma igreja que está sendo apedrejada. É uma igreja que realmente pessoas não vêm para a igreja, mas ficam falando mal da igreja. Então, que nós não venhamos deixar que isso entre no nosso coração, venha nos entristecer, né, e nós acabamos saindo da presença de Deus. Mas que nós possamos ser perseverantes.
que nós possamos realmente estar dando continuidade como esses homens, verdadeiramente eles foram homens heróis. Mesmo nas perseguições, eles souberam no momento certo de orar, em união. Mesmo nas perseguições, eles eles colocaram em foco uma só oração, um só objetivo. Mesmo na perseguição, mesmo falando para eles renunciar à sua fé, e eles jamais renunciaram à sua fé, porque eles tinham a certeza de um Deus a qual eles serviam. E a igreja de hoje tem que ter a certeza de qual igreja, de quem ela crê, de quem ela busca. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, foi claro ao afirmar que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então o apóstolo Paulo ele mesmo fala aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que permanecerem fiel em Jesus Cristo padecerão perseguições. Hoje nós não temos perseguição? Hoje nós temos perseguição. Quando nós falamos que nós somos cristãos, muitas pessoas zombam de nós. Não é, irmã? Muitas pessoas dão risada. Dá uma risadinha assim discreta. Ela começa a se afastar da gente. Porque quando a gente era do mundo, nós tínhamos um monte de amigos. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, esses amigos sumiram todos. E ficou só nós sozinhos. Sozinho entre aspas, né? Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? É o melhor amigo que nós temos, é Jesus Cristo. Amém? Então Paulo ele mesmo fala aqui em 2 Timóteo 3, 12, que aqueles que permanecerem fiel na palavra de Jesus Cristo, esses serão perseguidos. E a igreja, ela é perseguida nos dias de hoje. Amém? E isso significa que quanto mais uma igreja se aproxima do padrão bíblico, mais ele se destaca do espírito desse mundo. Mais ele se destaca longe do espírito desse mundo. Quanto mais a igreja ela permanece na presença de Deus, ela está se afastando da presença do Espírito Santo desse mundo. Amém? Então, a verdade confronta o pecado, e essa confrontação sempre causará resistência. Portanto, uma igreja que vive com ousadia não teme a oposição. Ela é enfrentada com firmeza, sabendo que essas está no centro da vontade de Deus. Então, uma igreja ela sempre vai estar passando por perseguição. Essa ousadia não é arrogância, mas confiança espiritual baseada na palavra e fortalecimento pela oração. Então, essa ousadia, que essa igreja tem essa marca do Espírito Santo, tem essas marcas dentro dela, não é arrogância, mas é uma confiança espiritual baseada onde? Na palavra de Deus. Amém? Então essa confiança ainda tem que estar no nosso coração. Tem que estar dentro da palavra de Deus. Não vai dar para mim terminar. Mas eu quero só ousadia no exercício dos dons espirituais. Irmão Nativo, pode ler para mim? Só isso aqui. Aí o terceiro os irmãos lêem em casa, porque o terceiro não vai estar dando para mim terminar. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe.
Então, ousadia no exercício do Espírito sobre a nossa vida, após a oração a qual os apóstolos fizeram, registra em Atos 4:31, o texto afirma que todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo e imediatamente passaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Foram depois da oração. Após a oração, eles se encheram da presença do Espírito Santo de Deus e aí começaram a anunciar o quê? A palavra de Deus com ousadia. Amém, amados? Que nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor com ousadia. Eu tinha um tópico 3 aqui, mas deixa para a próxima, em nome do Senhor. E que nós possamos realmente continuar orando firme, com uma só oração, né, em nome do Senhor. E buscando a presença de Deus. E não tememos de pregar o Evangelho. Né? Vamos pregar o Evangelho com ousadia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço Glória a Deus, amém? A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Todos nós precisamos, irmãos, após a nossa conversão, aceitar Jesus, o batismo nas águas, o outro passo muito importante é a busca pelo Espírito Santo. Nós temos que ter uma busca incessante. Devemos buscar em todo o tempo pelo Espírito Santo. Até mesmo porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. E se nós vamos estar revestidos de poder, eu acredito que nós vamos estar fortalecidos. Não vou dizer para você que não se levantarão lutas. Não significa que mediante as lutas nós não sentiremos muitas das vezes fracos. Não significa que muitas das vezes nós não sentiremos a dor da luta. Tá, irmãos? Isso não nos imune de lutas. Porém, eu quero dizer para você que ainda que as lutas se levantem contra nós, nós vamos ser mais que vencedores através do Espírito Santo. É algo interessante que foi falado aqui hoje acerca de uma igreja perseverante. Porque a igreja que é cheia do Espírito Santo, irmãos, ela vai suportar o sofrimento. E sofrimento vem o tempo todo sobre as nossas vidas. Todo cristão, ele passa por sofrimento, passa por luta, passa por dificuldade, seja ela no âmbito matrimonial, seja ela no âmbito financeiro, seja ela no âmbito profissional. Irmãos, as lutas se levantarão, os problemas virão. A diferença está, meus amados irmãos, que aquele que tem o Espírito Santo, ele vai suportar melhor esse sofrimento. Ele vai conseguir suportar mais essas lutas. Ele não vai desistir, meus amados irmãos, por causa de muitas das vezes de um problema que se levanta, pela escassez, às vezes, financeira dentro do nosso lar. Nós não vamos desistir, porque o Espírito Santo ele vai nos motivar sempre a persistir e caminhar nessa direção. A outra coisa que o Cristo falou aqui foi a questão de não negociar valores. Irmãos, possam oferecer toda a fortuna do mundo a você para que você negue a Jesus. Não negue. Não negue a Jesus, meu irmão. Não negue. Não negocie valores. Quais são os valores? Valores é tudo aquilo que a gente aprende e que norteia a nossa vida. Valores são aquilo que nós aprendemos, irmãos, e que tem direcionado o nosso dia a dia. Tá? Então, quais são os nossos valores hoje? Para mim, irmãos, a palavra de Deus é o nosso valor maior. É ela quem vai direcionar a nossa vida. E nós não temos como negociar esses valores, por ainda que seja a maior riqueza do mundo. E o diabo, irmãos, ele é sujo. O diabo ele é tão sujo que quando você está mais necessitado financeiramente, ele manda um servo dele para poder, irmãos, lançar uma proposta indecente para você abandonar a sua fé e acabar abraçando essas propostas indecentes que Satanás ele faz para nós. Então, irmão, não negocie em nome de Jesus a sua fé. E a última coisa que eu queria falar é a questão da oração. A oração com propósito, irmãos. Não adianta certos tipos de oração que não serão atendidas pelo Senhor. Por exemplo, Jesus está ligando para alguém aí. Olha, vamos supor, alguém te faz o mal. Aí você precisa apresentar diante do Senhor a sua oração. Aí eu pergunto, eu vou lembrar da minha esposa, eu já sei até a resposta dela. Eu já sei como é que até vai ser a oração dela. Mas me fala aí, irmão,
Diante daquele que te maltratou. Como é que é, irmão? Prepare e leva. Eu acho que a Nara estava dormindo nesse momento. Mas é verdade, irmão. Essa é uma realidade das nossas vidas, porque muitas das vezes nós somos motivados pelo sentimental. Quando a nossa motivação das nossas orações elas são sentimentais, as nossas orações são essas: Senhor, prepara e leva, salve e leva, mata Jesus, mata. Né? Senhor, leva para longe de mim esse infeliz. Essas são as orações, muitas das vezes, que não serão atendidas. Não serão atendidas. Mas existem orações que a Bíblia nos ensina. Alguém abre para mim Salmo 140. Salmo de número 140. Olha só que tremendo como deve ser a sua oração mediante os inimigos que se levantam contra a tua vida. Aquele que encontrar, lê para mim, por favor. Se eu não me engano, versículo 1, 2 e 3. Salmo 140, versículos 1, 2 e 3. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Amém. Olha só que oração tremenda que o salmista ele faz. Olha só a forma em que ele começa a tratar o assunto sobre o livramento daqueles que são maus, né, que fizeram mal para ele. Então ele começa, meus amados irmãos, a sua oração no Salmo 140, que a irmã Liz leu para nós. Olha que tremendo que ele diz: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos teus lábios. Aí ele continua: guarda, meu Senhor. Olha só que tremendo, ele não pediu para matar, ele pediu para guardar. Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor. Por a tua oração, mulher, começa a mudar. Aí ela vai falar: livra-me, Senhor, mas, né, prepara e leva, né? Então, irmãos, olha só que oração tremenda contra os nossos inimigos, contra aqueles que se levantam. Olha o versículo 3 que fala algo tremendo. Isso aqui é algo que acontece muito no meio do povo de Deus, tá, irmãos? O versículo 3: aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos teus lábios. Irmãos, aqui está falando daquele que fica falando mal dos outros. Aqui está falando daquele que tem a língua ferina, que gosta de questionar o tempo todo, é o tempo todo falando mal dos outros, é o tempo todo falando mal dos outros, é o tempo todo falando mal dos outros. Eu tive uma experiência hoje na firma, onde eu trabalho. Há um tempo atrás, tem um jovem que entrou lá, ele é um jovem muito difícil, ele tem 24 anos, se não me engano, mas é um jovem muito difícil, um japonês muito difícil, teimoso, cabeça dura, você fala as coisas para ele, não escuta. E esses dias atrás ele me chamou e começou a falar mal do Butchô, que é acima de mim. E falando mal, eu só escutei. Aí ele falou assim: podia, né, o senhor assumir o lugar dele, o senhor é bem melhor, né, para poder assumir o lugar dele. Eu falei: não pensa você que as coisas é fácil assim não. Outra coisa, você pensa que está num cargo de chefia, é simples, chega ali, faz o que quer e assim, não funciona assim. Eu falei: então é ruim quando você fala dessa forma, eu não sou melhor do que ele. Então eu lhe cortei, por quê? Porque aquele que um dia falar mal de um, vai falar mal de você. Aí hoje tinha um rapazinho que trabalha comigo, um outro rapaz, que eu gosto dele, tem 37 anos, solteiro, um gordinho, minha esposa conhece ele. E ele trabalhou comigo, esse menino foi lá de 24 anos e começou a falar mal de mim. Esse menino. Aí ele começou a rir, só que esse menino gosta de mim, eu falei: tá falando mal de você. Aí eu falei: deixa ele falar. Eu falei: de graça, não paga nada. É isso que eu falei, todo aquele que fala mal, se um dia alguém te procurar aqui na igreja e falar mal de alguém, pode saber, você é o próximo que ele vai falar mal. Você é o próximo que vai falar mal. Porque a pessoa, quando fala mal de um, ele fala mal de todos. Não tem um que satisfaz. E é isso que o salmista está falando. Daquele que tem a língua, né? Aguça sua língua como uma serpente. Aí fala que o veneno está debaixo dos teus lábios.
Então, meus irmãos, tomemos cuidado com essas pessoas que nos procuram para falar mal. Temos que tomar muito cuidado. Isso é algo que acontece na realidade dos dias de hoje, dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. Pessoas que deveriam ser conselheiras são pessoas que ficam falando mal. Pessoas que deveriam ajudar, pessoas, na verdade, só ficam criticando. Só fica falando mal. Fala mal de um grupo, fala mal do outro grupo, fala mal de um irmão, fala mal de uma irmã. Então, isso é um perigo, né, nos nossos meios. Tá? Então, nós tomemos cuidado em nome de Jesus. Outra coisa, é a oração. Uma oração que eu quero mostrar para você que é importante e que você deveria fazer. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. E aqui nós encerramos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Quem sabe quem fez essa oração? Falando do livro dos Reis, vai falar de quem? De reis. Quem dos reis que fez uma oração tremenda? Salomão. Muito bem, Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Versículo 7 em diante. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Ele está falando com Deus. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Olha só que palavra interessante, que Salomão ele ora diante do Senhor. Ele está diante de uma multidão que ele viu o tanto de trabalho que deu para o seu pai. Mas agora ele tem que assumir esse povo. Ele tem que direcionar esse povo. E ele, sabendo de como era o povo, o que ele vai diante de Deus? Senhor, me dê um coração sábio e entendido, para que possa compreender entre o bem e o mal e julgar este povo. Irmãos, olha que oração tremenda. Uma oração que agradou o coração de Deus. Uma oração que alegrou o coração de Deus. Aí olha o que Deus vai responder para ele no versículo 10. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essa coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir as causas de juízo, eis que eu fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não levantará. E também até o que não pediste, tu dei, assim riquezas como a glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Olha que tremendo! Olha só que tremendo, que oração tremenda. Ele pediu somente uma coisa, e quantas outras coisas Deus acrescentou. Tá, irmãos? Então, olha a importância de uma oração bem feita, bem concluída. Uma oração bem apresentada diante de Deus e que agradou o coração do Senhor. Nós não devemos fazer uma oração de tolo, irmãos. Como eu falei, não adianta ficar, fulano, ciclano, Senhor, né, falou mal de mim, mata ele, não adianta, irmãos. Não adianta, peça para o Senhor alcançar. Fala, Senhor, dá graça a essa vida. Jesus mesmo nos ensinou na cruz do Calvário, ele olhando para aqueles que o condenaram, aqueles que o apedrejaram, aqueles que o coroaram com a coroa de espinha, aqueles que cuspiram nele, aqueles que desprezaram ele. Mesmo diante de todas essas atrocidades, Jesus, quando ele olha da cruz a crucificado, ele fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha só que coração maravilhoso. Jesus está falando com o Pai, falando com Deus, orando, falando a Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tá, irmãos? Então, que a tua oração, irmãos, ela possa ter algo que agrade o coração de Deus. Que a tua oração, ela possa tocar o coração do Senhor. Mas não adianta você conseguir fazer uma oração que toca o coração de Deus, sendo que as tuas ações aqui na terra, elas condenam a você. Não resolve, irmãos. Não resolve. Não resolve. Tá? Então nós temos que tomar cuidado
Porque Deus ele vai atender a nossa oração a partir do momento que as nossas ações, elas forem, irmãos, como é que fala? Tem a palavra correta, me fugiu da cabeça agora. De acordo, mas era uma outra palavra, mas de acordo com as suas ações. Irmãos, Deus, a gente pede para Deus, Senhor, traz prosperidade financeira lá na minha vida, na minha casa. Mas, irmãos, tem pessoas que pedem a prosperidade, mas vivem uma vida promíscua de roubar. Roubando pequenas coisinhas, pegando pequenas coisinhas. Irmãos, ó, eu tinha isso na minha mente, que eu tinha a mãe do meu ex-genro, meu ex-cunhado. Ele separou da minha irmã. A mãe dele, eu ia no mercado, eu lembro pequeno, ela falou, não, pode comer, filho, pode comer, vai comer no mercado, vai comer, você não precisa pagar não. Aí eu ficava pensando, comia. Hoje, com a minha consciência, já de adulto, eu falei, meu Deus, aqui é um roubo. Eu estava comendo algo que não me pertencia. Você pegar algo de alguém, de algum lugar, né, de onde eu trabalho, as coisas que eu faço, eu pegar, eu estou roubando. Isso é roubo. Aí você vai orar, as tuas orações não são inválidas. São inválidas porque as tuas ações condenam a sua vida. Como que você quer orar para Deus poder prosperar se você comete roubos? Rouba pequenas coisas. Minha esposa trabalhou na como é que fala? Livraria? Não. Onde você trabalhou lá? É livraria? Livraria não. É outra coisa. Como é que fala? Tem outro nome, não tem? É livraria mesmo? Ela trabalhou, os próprios donos roubavam ao outro. Os próprios donos roubavam ao outro. Eram sócios. Um sócio roubava o outro. Para você ver. E como é que quer prosperar dessa forma, irmão? Não vai. Aí pode orar, irmãos, pode jejuar, pode fazer o que for. A sua oração tem que ser, Senhor, perdoa as minhas más ações. Enquanto você não aprendeu a orar dessa forma, Senhor, eu roubei, eu peguei, perdoa as minhas más ações. Você pegar algo sem querer, esqueceu de entregar uma coisa. Você pegar de propósito, sabendo que não é seu, tá? Sabendo que não é seu, e você levar, é roubo. Não importa se é furioso, não importa quem que é. Se não pedir, não for liberado, é roubo. E como que nós queremos entrar no céu dessa forma, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado em nome de Jesus, tá? É só uma orientação para que a gente possa entender que às vezes as nossas orações não são respondidas por causa das nossas ações. Tá? Por causa das nossas ações. Tomemos cuidado em nome de Jesus, se coloque de pé. Colhe as ofertas aqui, o cooperador para nós, para o bom andamento. Irmão, sábado agora, o nosso congresso de missões, o quinto congresso de missões dessa igreja. Em nome de Jesus, vai estar pregando a palavra de Deus o diácono Lucas. Em nome de Jesus. E no domingo, o nosso batismo nas águas. Tá? Às 10 horas, vai ser lá na praia. Quem conhece a praia de Eguiê? Eu não conheço. É perto do Caiumaro. Tá, mas no cartaz, eu postei no Facebook o cartaz. Ali tem o endereço, tem tudo ali para você chegar lá. Tá, mas quem não souber, é só me ligar. Pode nos ligar que a gente vai estar falando onde vai ser. Por que nós escolhemos lá? Por causa das irmãs. O Shogal, irmãos, não tem banheiro. Não tem. Aí quando quer ir no banheiro tem que ir em mercado, sabe? Incomoda. Nós somos cristãos, não tem que estar um bom testemunho. Então nós temos um bom testemunho. Aí eu marquei lá na praia, porque na praia, além de ser o teu local próprio para fazer o churrasco, tem o banheiro, tem chuveiro para tomar banho depois, quem quiser, assim, apesar que é aberto, né, toma banho com roupa ali e tudo, mas tem um lugar para tomar banho com água doce, para tirar um local bonito, gramado, lá embaixo é areia. Até 5, né? Não, o churrasco é até às 5. Pode ficar lá até 9 horas. Lá tem um portão que fecha 9 horas da noite. Tá? Se você não se importar de dormir lá até no outro dia, você pode ficar lá. Tá? Mas o portão fecha 9 horas. Antes das 9 tem que sair de lá. Porém, dá para fazer churrasco das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Já conversei com o irmão José, ele esteve aqui hoje. Ele vai estar levando as coisas, armando lá, tá? Tudinho pra gente. E a gente chega lá. Quem puder chegar cedo para ajudar também, irmãos, armar. Né? Nós vamos armar as tendas, a churrasqueira, descer cadeira. Né? Nós vamos fazer ali em nome de Jesus. Amém? Aí são os avisos. Irmãos, nós temos geladinho. Tem de cupuaçu, irmãos, olha. Não compra de cupuaçu, tá? Compra de morango, fruta vermelha, amendoim e abacate. Cupuaçu não compra. Não é bom, irmãos. Não é bom. Brincadeira, irmão. Não é que é bom, é porque eu gosto. É porque eu gosto. Semana passada, se fizeram pouco, eu chupei tudo. Tá bom, irmãos? Tem geladinho, compra lá, irmãos. É uma delícia, irmãos. Vale a pena, vale a pena.
Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, te damos graças, louvores, obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos fortalecer. Pai querido, agora nos leva de volta aos nossos lares com segurança, guarda dos potentes mãos, nos livrando do mal do acidente, somente nos pertencer, queremos glorificar e exaltar o Teu nome, através da nossa vida, nosso testemunho, em nome de Jesus. Pai querido, dai-nos um final de semana abençoado, que o Senhor não possa ser glorificado. Pai querido, ali, meu Pai querido, estaremos batizando as almas e que o Senhor não possa ser exaltado e glorificado em todo o tempo, sobre tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai querido, que a Tua igreja continue nessa unidade da fé, caminhando, Senhor, com um propósito, Senhor, mediante aquilo que o Senhor tem entregue em vossas mãos. Assim, meu Pai, te dou graças e louvores, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre os santos dizem. Amém. Está terminado. Saúde, meu irmão, com a paz do Senhor.